cedo. Eu tenho assim uma alegria muito grande de ter sido um leitor precoce. Eu ainda muito cedo comecei a ler. Comecei pelos gibis, né, pelo revistinha em quadrinhos, que aliás, para mim, é a melhor escola para a criança gostar de ler. É a revista em quadrinhos, porque ali é um mundo lúdico, né, colorido, em que ela vai tentando decifrar o que tem naqueles balõezinhos. Aquelas histórias encantam. E olha... As ilustrações. Então, tudo aquilo ali cria um ambiente favorável ao leitor, né? ao pequeno leitor. E uma vez você fisgado pelo gosto, pela leitura, né? O gosto da leitura, você é um leitor para toda a vida. E por isso eu até lamento muito que não haja um trabalho mais eficaz, né? Firme, de fazer essas revistas em quadrinhos chegarem às mãos dos estudantes. E aí depois, claro, você é uma escada que você vai subindo. Depois você vai lendo outros livros infantis, li Monteiro Lobato, que eu gostava muito, li Júlio Verne, já como adolescente, li muito Júlio Verne, que é sempre uma leitura fascinante, né, para os jovens. E claro, como eu digo, é uma escada, depois você já está em outros patamares e você começa a ler clássicos, enfim. E essa foi a minha relação com a leitura e continua até hoje. Se Deus quiser, eu vou morrer com ela, com esse desejo de ler sempre, né? Isso é muito bom. Elô. Pois é. Conta um pouco pra gente, por exemplo, a sua visão, né? O brasileiro, ele valoriza a própria literatura como ele deveria? Olha, Lu, em primeiro lugar, assim, o brasileiro lê pouco. Porque hoje em dia, na verdade, a gente não tem mais só aquele prazer do livro físico, que eu particularmente gosto muito, sim, né? Sim, o cheirinho do livro não tem igual. Mas hoje em dia tem várias plataformas que nos permitem, né, ter esse momento de leitura. Claro, essas plataformas, hoje você tem Kindle, né? Você tem, enfim, maneiras outras de você ler que não seja o livro físico tradicional. E não importa qual seja, todas elas têm, ao fim e ao cabo, o mesmo resultado, né? É a leitura de um livro. Agora, o problema é que o brasileiro tem lido muito pouco. As estatísticas mostram que nós perdemos leitores. O brasileiro, ao contrário de pessoas de outras nacionalidades, o brasileiro ele tem uma média muito baixa de leitura, né? Inclusive, assim, se você compara com a França, que tem uma média de 21 livros lidos, né, por ano, o francês, o espanhol na faixa de 11, o italiano 13, o alemão 12, 13. Então, assim, e o brasileiro é 4,36. Claro, existem muitas pesquisas, etc. Mas isso é uma média mais ou menos do leitor, correta, né? Do leitor. Então, veja só, o brasileiro, 4, tanto a média de livros lidos por ano. É muito baixa essa média. Sem falar que é uma coisa sabida no Brasil e que tem pessoas que nascem, crescem, envelhecem e morrem sem jamais ter lido um livro, né? É isso. Então, é uma coisa dramática. E por quê? Porque a leitura, ela não é apenas alguma coisa para o prazer, Nilo. Não. Ela, é claro que é uma coisa prazerosa, obviamente, mas ela te traz outros benefícios além desse do lazer. Ela forma um cidadão, né? Primeiro, você passa a escrever melhor. Essa questão vocabular é fundamental. Se você lê muito, você nunca tem como, durante sua vida, apreender, né, todos os vocábulos, nada disso. Para isso existem os dicionários, os escritores mais renomados consultam sempre os dicionários, não escrevem seu dicionário ao lado, né? Para isso existem os revisores de todos os livros, os grandes escritores têm seus revisores.
Não é disso que eu falo. Eu falo é que você passa a ter uma intimidade maior com a leitura, tá? E com a sua escrita, obviamente, ela vai ter um processo de melhora cada vez mais. Enriquece o vocabulário. Enriquece o vocabulário. Quando você enriquece o vocabulário, a sua linha de raciocínio, ela fica melhor, mais extensa, né? Você consegue desenvolver um raciocínio de uma coisa mais complexa. Então, assim, a leitura, além de um exercício muito bom para os neurônios, né? Assim como para o físico você cuidar, cultivar, né? O exercício físico, etc. Para cultivar os neurônios, a leitura é o melhor dos remédios. Fundamental. Tá? É melhor atividade. Então, o que acontece? Você, com a leitura, também se torna um cidadão, digamos, mais perspicaz. Porque a pessoa que lê muito, ela passa a ter uma noção de muitas coisas da vida, em muitos aspectos. É óbvio que essa pessoa, ela identifica mais fácil, digamos, as armadilhas da vida. As armadilhas da publicidade, as armadilhas da política, das narrativas. As armadilhas das narrativas. Se o que estão vendendo para ela é isso mesmo, não, ela passa com o arcabouço que ela tem de leitura, ela passa a fazer uma análise melhor, porque ela já leu muito sobre esse assunto, sobre outros correlatos, então ela passa a ter um entendimento. Ninguém vai chegar e vender gato por lebre tão fácil para alguém que está inteirado, né? Com uma boa leitura, que tem uma base sólida, né, de leitura. Então, assim, são todos esses benefícios, além de que ela também tem um fator educacional. Você pode, às vezes, não ser um aluno, digamos, vamos falar aqui do aluno, que não tenha muito apreço por determinada disciplina, história. Olha, eu não gosto de ler história, eu não gosto, não é uma coisa que me apeteça e tal. Mas quando você gosta da literatura, determinados livros vão te ensinar tanto sobre aspectos históricos como você aprenderia com muitos livros de história. Por exemplo, se você, determinadas obras de Stendhal, como O Vermelho e o Preto, por exemplo, a Cartucha de Parma, você vai, as obras de Balzac também, você vai entender muito a Europa do período napoleônico, muito da Europa do período napoleônico. Outras obras vão fazer você entender muito bem a Revolução Francesa. Outros escritores vão fazer você entender muito bem a história do leste europeu, até para que se entenda os dramas políticos atuais. Se você ler determinadas obras de Tolstói, de Dostoiévski, você vai ter uma noção exata da sociedade, né, russa, da sociedade do leste europeu, e vai fazer uma leitura melhor da conjuntura política daquele tempo e, claro, o reflexo da atual. Então, assim, a literatura é uma coisa fantástica. Eu queria citar um exemplo. Por exemplo, o Júlio Verne tem um livro pouco conhecido, muito pouco conhecido, claro, aqueles clássicos dele, Viagem à Lua, 20 Mil Léguas Submarinas, né, que já são os clássicos. Conhecidos. Eles são muito conhecidos, mas esse livro não é, chamado A Jangada. Esse livro é um romance, aventura, suspense, tudo. Ficção. Se passa na selva amazônica. E ele descreve tão bem os povos indígenas, ele descreve tão bem os hábitos dos povos indígenas, de alguns colonos que já se encontravam por lá, embrenhados na imensa Amazônia, dos peixes, das aves, dos animais. A fauna e a flora é tão bem descrita por ele, com detalhes, o hábito, as armadilhas para a pesca, etc. e tal, que você tem a impressão de que o Júlio Verne deve ter morado uns 10 anos na Amazônia, onde ele nunca veio ao Brasil. Então, veja, claro, é o trabalho de um pesquisador, obviamente, né? Mas veja, alguém que não conhece bem a Amazônia, através desse livro, vai ter grande noção, digamos, da Amazônia profunda, né? Escrito por um francês e do século XIX.
Então veja como a literatura ela é capaz de fazer você viajar no tempo, no espaço, né? Viver em épocas inimagináveis, né? Inclusive no futuro, né? Porque a ficção científica também preconiza isso. Perfeito. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio hoje, para uma entrevista, um bate-papo, aqui Alexandre Maia Lago, escritor e membro da Academia Maranhense de Letras. Ele veio ao nosso convite, né? Porque o dia 1º de maio é o Dia da Literatura Brasileira e foi o dia escolhido para celebrar a literatura nacional, porque nesta data também comemora-se o aniversário do escritor José de Alencar. É dia, portanto, de enaltecer a obra deste autor e também de empreender ações que possam incentivar a leitura de obras nacionais, pois o Brasil possui grandes títulos e grandes autores, né? Grandes autores como José de Alencar, Dom Casmurro, Machado de Assis, Carolina Maria de Jesus, Clarice Lispector, entre outros. A gente vai tocar um pouquinho de música e já a gente vai dar continuidade a esse bate-papo aqui na Maranhense de Letras. Elô Batalha. Ai, que legal, né, gente? Eu queria saber, assim, de você, como é fazer parte, né, da academia. Tantos nomes, né, já passaram por lá, estão por lá com a sua história registrada. Fala um pouco pra gente. Olha, Lu, para mim é um orgulho, eu sempre digo, fazer parte, ser membro da Academia Maranhense de Letras, porque primeiro eu fui um admirador, grande admirador, dos que faziam parte da casa. Inclusive muitos cronistas, eu não perdi as crônicas deles, eles fizeram história na crônica do Maranhão, na poesia do Maranhão, tá? Como contistas também, alguns como romancistas. Eu não perdia as crônicas, por exemplo, do poeta Zé Chagas, né? Que eram deliciosas, do jornal O Estado do Maranhão. As crônicas de Joaquim Itapari, que foi outro que me influenciou muito, era um homem com um texto saborosíssimo, né? Sérgio Costa Fernandes, Sebastião Moreira Duarte, Benedito Buzar, o Ivan Sarney, enfim, eu tive assim uma admiração, muitos mestres, né, para admirar, grandes cronistas, e eu, como um leitor, né, um leitor realmente determinado, eu um dia me vi, por circunstâncias da vida, que a vida é assim, cheia de surpresas, assim como tem surpresas ruins, tem as boas, né? E eu me vi chegando à Academia Maranhense de Letras, né? E ao lado de muitos desses mestres, né? Desses que eu citei, só não estava já o Zé Chagas, que já havia falecido, mas e outros também. Eu me sinto muito feliz e é um aprendizado para mim, claro. Você está ao lado de mestres, você tem que aproveitar as oportunidades. Lá encontrei outros, inclusive que foram meus mestres na Universidade Federal. Eu sou advogado, minha profissão é essa, de advogado. E o professor Alberto Tavares, por exemplo, professor Agostinho Marques Ramalho, né, que foram meus professores e também pessoas de uma inteligência fascinante. E eu me sinto privilegiado de poder conviver com esses mestres. Que bom, legal. Que bom. E a gente fica feliz de estar aqui com a gente hoje, batendo um papo aqui leve, falando de algo tão importante que é a nossa literatura. Que recado você deixaria para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão agora acompanhando aqui nessa tarde esse programa, para incentivar a leitura de cada um deles? Olha, Nilo, a Academia Maranhense de Letras tem um trabalho de falar para estudantes sobre livros, sobre autores, sobre literatura, de incentivar a leitura. Muitos acadêmicos vão às escolas para fazer palestras sobre o tema, e levando livros, inclusive. E também muitos alunos visitam a Academia Maranhense de Letras, onde a gente recebe, né, esses estudantes e fala para eles da importância da leitura. Então, assim, é fundamental, né? É claro que nós estamos vivendo num tempo onde essa concorrência é perigosa, essa concorrência das redes sociais, mas você pode administrar muito bem. Pode administrar muito bem o seu horário de leitura, seus horários de leitura, né? E também, digamos assim, a interação com
as outras redes, etc. Mas uma coisa é certa, na hora que você gosta de ler, não há concorrente. Não há concorrente para o livro, né? Seja ele físico, seja ele virtual. Então, assim, as redes sociais, elas não tiram o grande leitor do foco, né? Mas o problema é formar esse grande leitor. E esse trabalho, a Academia Maranhense de Letras, que é presidida pelo desembargador Lorival Cerejo, que é o nosso presidente, ele tem essa preocupação muito grande com essa necessidade, né, de nós formarmos leitores. E por isso a academia tem ido às escolas com frequência. É claro que esse trabalho não começou agora na academia, ele já começou há algum tempo, mas ele continua e o nosso presidente Lorival Cerejo tem sido realmente um guerreiro aguerrido, se é redundante dizer isso, tá? Nesse trabalho para a formação de novos leitores. Muito obrigado, muito obrigado. Tem Elô rede Batalha. social para a gente acompanhar um pouco o seu trabalho? Eu tenho. Eu diria que eu não sou dos mais ativos em rede social, né? Mas eu tenho Mas tá lá. meu Instagram, isso. Tá lá. Eu não saberia nem dizer, mas eu tenho. Tá lá, Alexandre Maia Lago. Pronto. Só Maia Lago. colocar que vai achar. Sinal de que eu não tenho muita intimidade com a coisa, né? Muito bem, gente. Tivemos aqui a honra, mais uma vez, de receber Alexandre Maia Lago, escritor e membro da Academia Maranhense de Letras. Olha, muito agradecido com a tua presença aqui no Grupo Mirante, aqui na Rádio Mirante FM. E foi bom demais a gente dividir esse espaço aqui para esse bate-papo. Espero que você volte novamente para a gente dar continuidade aqui e esticar um pouquinho mais esse bate-papo. Eu posso dar uma palavrinha final? Pode sim. É um nome que eu não posso me esquecer, porque ele também era dos cronistas que eu lia muito, e eu não me lembro de ter falado o nome dele, porque ele também é um romancista e um contista que eu muito admiro. José Everton Neto, né? Meu confrade. Tá Um grande abraço. Maravilha, muito obrigada. E assim a gente segue na nossa programação com o nosso Deixa Eu Te Contar até às 5 horas. É isso aí, a gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta.